A nova política brasileira nas relações exteriores, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o Sinésio Sampaio Góes Filho, ex-embaixador do Brasil na Colômbia, Portugal e Bélgica. Diplomata há 43 anos, autor do livro Navegantes, Bandeirantes, Diplomatas, a formação das fronteiras do Brasil. Obrigada, embaixador, por estar conosco. E eu quero começar logo com a atitude que logo de início o ministro José Serra tomou. Ele foi rápido, ele foi duro com as críticas dos países como a Venezuela, como a Bolívia, a Nicarágua, El Salvador, Cuba e outros que criticaram o processo de impeachment que está acontecendo no Brasil, entendendo que é um golpe que leva à ruptura democrática. Serra sinalizou que o governo Temer vai ter nas relações exteriores um tom mais de enfrentamento do que de conciliação? Eu acho que não. Eu acho que ele colocou o Itamaraty na posição central que devia ter estado sempre. O discurso que ele fez de posse foi um dos melhores discursos, talvez o melhor que eu já li. Eu imagino que o Barão do Rio Branco estaria satisfeito hoje se lesse o discurso do Serra. É um ministro forte, o Itamaraty estava muito desmoralizado. Eu acho que quase todos os diplomatas que eu conheço ficaram muito contentes com a ascensão do Serra no Itamaraty. E a resposta é mais do que merecida. Venezuela, Cuba, Bolívia, Nicarágua criticaram o Brasil. Primeiro, eles não têm moral para fazer isso. Quer dizer, a Venezuela não é exemplo para ninguém. Depois, o processo de impeachment que nós temos aqui é absolutamente legal. Eu sei que a gente que disse que não é legal. Ontem mesmo eu vi a sua entrevista e o Ciro Gomes dizia que era ilegal, mas é uma opinião minoritária. Quer dizer, a maioria dos juristas, dos diplomatas, não tem dúvida sobre a legalidade do impeachment no Brasil. As diretrizes que o Serra marcou, foram 10 diretrizes, são um caminho espetacular da política externa do Brasil, no momento em que ele encontra um Itamaraty desmoralizado. A presidente Dilma não gostava de diplomatas, tratava mal os diplomatas estrangeiros. Mal mesmo? Mal. Em que sentido tratava mal? Até pessoal, mas os diplomatas estrangeiros não reclamam, porque um diplomata não pode reclamar. Se o embaixador reclamar, já não serve mais para ser embaixador no país. Mas ela era grosseira, demorava muitos meses para receber os diplomatas, os embaixadores estrangeiros, né? Houve incidentes em vários lugares. Por exemplo, uma embaixadora da Colômbia foi desautorada por ela em público, numa visita oficial à Colômbia. Enfim, todo diplomata que trabalhou com ela conta esse tipo de destempero da presidente Dilma. Agora, eu vi uma crítica do ex-assessor internacional do governo Dilma, Marco Aurélio Garcia, e ele foi duro. Ele entende, com aquilo que já está sinalizado no governo interino de Michel Temer, que a diplomacia do Brasil vai regredir 20 anos. Ele acredita que o Brasil vai ter um lugar pequeno no mundo por uma visão que ele qualificou como medíocre. Eu gostaria do seu comentário sobre esse tipo de avaliação. Pois é, ele criticou, o ministro Celso Amorim também criticou. Um falou em Brasil pequeno, outro falou em regressão no caso dele. Eu acho exatamente o contrário, né? Com o Marco Aurélio, o Brasil tinha uma dualidade de chanceleres. Os chanceleres que mandava de fato, que era o Marco Aurélio na presidência, e o chanceler no Itamaraty. Antes da Bíblia, na Odisseia, já tem uma ideia que não se pode servir a dois chefes ao mesmo tempo. E o Marco Aurélio, que é um homem de esquerda, um professor de marxismo, né, professor do Lula, viajou com o Lula pelo mundo todo, é um homem que tem amigos de todos os partidos de esquerda da América Latina e no mundo. Ele morou em Paris. Celso Amorim também, ministro, 12 anos. Então, eles estão orquestrando uma campanha internacional de crítica ao Brasil, que é legítimo. O senhor acha, isso eu ia perguntar, e não é legítimo, uma vez que eles entendem que a presidente Dilma, que foi eleita e apoiada por esses aliados, pelo PT, passa por um golpe, se eles pensam isso, lutar da forma como estão lutando, levando para as relações exteriores que construíram essa narrativa, para usar um termo que está muito, muito comum atualmente, isso é legítimo? É discutível. Há muita gente que pensa que
um brasileiro não pode criticar o Brasil no exterior. Há outras pessoas que acham que deve defender as suas ideias, né? Eu acho que deve ser feito com moderação, mas as críticas dos países que nós citamos, Bolívia, Cuba, e deputados europeus, é gente do mesmo partido, em geral da extrema esquerda ou da esquerda, que tinham simpatias e ligações com Marco Aurélio, que foi diretor internacional do PT, tem muita ligação na América Latina, sobretudo, e o Celso Amorim, que é um diplomata de carreira, mas hoje ele é um integrante do PT, é um dos amigos mais próximos do ex-presidente Lula. Então, eles estão achando que estão fazendo a coisa correta. Mas esse tom político, o tom político no governo Lula e Dilma, na diplomacia brasileira, é diferente completamente daquilo que Serra já sinalizou como um tom político no governo Temer, e ele como ministro das Relações Exteriores. A minha pergunta é sobre a peculiaridade do momento que o país vive. Nós temos um presidente interino e temos uma presidente afastada, dois chefes de Estado. Como que países podem tomar uma posição numa situação como essa, de tanta indefinição? É uma posição difícil, é um momento delicado. O sucesso desse governo é que vai dizer do futuro dele, mas é uma situação muito difícil para o presidente Temer e para os integrantes do governo. Mas o Serra não disse que vai fazer uma política partidária, ele disse que vai fazer uma política que vai respeitar os valores do Brasil. E criticou a política partidária que estava sendo feita. Havia uma grande simpatia pelos países bolivarianos, uma grande antipatia pelos Estados Unidos, os acordos com os países, digamos, bolivarianos foram privilegiados, se esqueceu-se um pouco do acordo com a Europa, se esqueceu um pouco do acordo com os Estados Unidos, a ALCA. Eu acho que agora a gente vai voltar no centro da diplomacia brasileira, que era uma diplomacia que sofre um pouco de variação conforme mudam os governos, mas vai sempre para os mesmos objetivos, que são os objetivos de interesse nacional. E o sentimento no Itamaraty? Que é uma instituição tão exigente na seleção daqueles que lá ingressam e na questão da nomeação dos embaixadores, diplomatas, ministro que represente o país das relações exteriores, muitas vezes prevalece o critério político e não este da escolha de um diplomata experiente, de carreira. E que sentimento que prevalece no Itamaraty quando embaixadas são cedidas a amigos do rei, digamos, a uma espécie de compensação, quase que um presente por serviços políticos prestados? O que se sente lá? Eu acho que é uma sensação, eu já sou embaixador aposentado, estou fora do Itamaraty, mas tenho contato com vários colegas ainda, ex-colegas. O Serra é um homem experiente na área internacional e ele escolheu o que havia de melhor no Itamaraty, o novo secretário-geral dele, o embaixador nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, novo embaixador em Buenos Aires, Sérgio Danesi, é a elite intelectual e de trabalho do Itamaraty. Depois o Itamaraty estava cansado dessa dualidade de ministros, um ministro na presidência mandando e outro ministro no Itamaraty mandando o que lhe restava de autoridade. E o Itamaraty estava sem verbas. O governo Lula, com o chanceler Celso Amorim, abriu embaixadas, cerca de 50 novos postos no exterior. Agora é que está na hora de pagar a conta. Não há uma ilha do Caribe que o Brasil não tenha uma embaixada. Uma embaixada custa entre 500 e $1 milhão, contando tudo que vai nessa embaixada. E embaixador gasta muito? Tem um vidão, digamos, casa linda, jantares, almoços, aquela coisa toda. Passa um glamour, né, para a opinião pública. É isso que acontece quando vocês estão fora? Hoje, a maioria dos postos são na África, na Ásia, em países difíceis. No passado era Europa Ocidental e Estados Unidos, então era bom ser embaixador porque você ia sempre num país melhor do que o Brasil. Hoje não é o caso. Mas nós temos boas embaixadas na Europa Ocidental, nos Estados Unidos. O Itamaraty tem uma tradição de delicadeza, de civilização, que foi um pouco perdido ultimamente. Por exemplo, o Itamaraty não dá mais banquetes elegantes, porque agora é tudo uma espécie de bandejão que tem no Itamaraty, não é? Eu acho que o Itamaraty deve tentar mostrar o que tem de melhor o Brasil, mostrar a cara do Brasil que nós somos, um país mestiço, com muita pobreza, mas tentar receber o melhor possível nossos convidados estrangeiros, o que não era o caso ultimamente.
E eu agradeço muito sua entrevista, a forma clara como o senhor expõe as suas convicções. Muito obrigada, boa noite. Eu que agradeço. Boa noite, Maria. Gamberini.